Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, que estás nos céus. Nós, quando desconhecíamos a Deus, o Senhor Deus nos amou primeiro. Nós, quando éramos inimigos do Senhor Deus, recebemos a sua misericórdia. Quando estávamos andando no pecado, na malignidade contra o Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso para lavar os nossos pecados para a eternidade. Senhor, durante uma semana que se passou, muitas pessoas se reuniram para conhecer a Deus, para receberem a graça, para receberem a salvação. Através do sangue precioso de Cristo, nós todos que fomos remidos pelo sangue precioso de Cristo, estamos vivendo o restante de nossas vidas para podermos viver de forma digna diante do Senhor. E para isso, o Senhor Deus possa nos permitir mais graça, mais poder do Espírito Santo, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver como filhos do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha, para que na vinda gloriosa do Senhor nós possamos estar diante do Senhor Deus. E para isso o Senhor Deus possa nos conduzir, possa nos guiar. Senhor, entre nós, se houver alguém que não tenha compreendido verdadeiramente o amor do Senhor Deus, que este coração possa ser aberto para compreender o amor impressionante do Senhor Deus, para que possa ter a esperança gloriosa do Senhor e assim ser conduzido conosco. Senhor, este mundo vai se tornando cheio de pecado, cheio de malignidade. Nós não sabemos o que é que pode acontecer a cada dia, mas nós todos sabemos que não temos como viver de forma correta diante do Senhor Deus com este mundo pecaminoso, mas com a sua palavra, a sabedoria do Espírito da palavra, que o Senhor Deus possa sempre nos proteger e conduzir. Senhor, que deseja nos estabelecer a sua palavra e nos ensinar qual caminho que devemos seguir, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que o Senhor Deus permita a sua graça, a palavra, o poder do Espírito Santo, para que todos esses irmãos e irmãs pelo mundo possam ser preenchidos e possam se encarregar dessa missão que é pregar o Evangelho pelo mundo. Senhor Deus, por favor, nós dependemos somente do Senhor e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 44. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44 ao 50, eu irei ler. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham todos os cestos, os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler até aqui. Durante uma semana que se passou, nós aprendemos a palavra do Senhor Deus de forma diligente. Foi um dia, uma semana muito fria, mas muitos irmãos se reuniram e muitas pessoas realmente compreenderam o Evangelho do Senhor Deus e receberam a salvação. Nós agradecemos por todos os irmãos e irmãs que oraram por isso e que cooperaram por esse trabalho. Então, hoje, conforme a palavra que nós lemos, o título do sermão de hoje é O Tesouro Escondido num Campo. Então, o Senhor Jesus, quando ele conta uma verdade muito importante, ele utilizou de parábolas fáceis para que todas as pessoas pudessem entender. Então, foram diversas e diversas vezes. Então, aqui ele disse também: o reino dos céus é semelhante. Então, aqui ele utilizou de parábolas. Quando nós falamos do reino dos céus, significa o trabalho que é preparar os salvos para entrarem no reino de Deus. Então, em Mateus capítulo 13, nós temos diversas parábolas do Senhor. Então, primeiro ele começa dizendo: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então, o motivo do Senhor Deus ele ter vindo para este mundo é para salvar os pecadores deste mundo, para levarem para o reino de Deus. E é por isso, salvando o espírito deste homem, então esse trabalho é semelhante a isto. É semelhante a um tesouro escondido num campo. Então, o que será que significa semelhante a um tesouro escondido num campo? Então, as pessoas de antigamente, quando eles tinham coisas valiosas, podiam ser que ladrões viessem roubassem a casa deles, não é? Então, para que ninguém pudesse descobrir os seus tesouros, tinham pessoas que cavavam e escondiam realmente numa terra. Eles escondiam o tesouro no campo somente para que ele pudesse saber a localização destes. Então, mas depois de muito tempo, até a pessoa que escondeu o tesouro partiu deste mundo. E se ninguém sabe onde está, então ninguém sabe se ali estava um tesouro escondido ou o que, não é? Antigamente, uma pessoa, ele tinha muito, muito dinheiro e não tinha lugar para pôr.
Então, eu não sei se essa pessoa ficou com medo de pagar muito imposto, coisa do tipo. Ele deixou escondido num campo de alho e deixou escondido ali. Então, no meio de muitas pessoas, estão vendo? Teve uma época que eles cavaram e acharam dinheiro nesse campo de uma plantação. Então, aqui ele fala um tesouro escondido num campo. Então, essa pessoa, ao encontrar, ele disse que um homem achou e escondeu. Então, quem será que encontrou este campo? Então, acredito que este homem que encontrou esse tesouro escondido no campo seria um homem que estava. Tem momentos que você pega emprestado o campo para plantar. E eu acredito que este homem também, ele estava trabalhando nesse campo emprestado. Ele estava, por exemplo, arando a terra e alguma coisa bateu forte no solo. Ele deve ter pensado: o que que é isso? Quando cavou, viu que havia um baú. E ele abrindo aquele baú, ele viu tesouros incríveis ali dentro. E assustado, ele escondeu. Já que não é o seu campo, o tesouro que estava no campo é do dono do campo. Se uma outra pessoa for cavar e retirá-lo, ele se torna um homem que roubou, não é? Roubou do tesouro do dono. É por isso que ele soube disto. E ele pensou: nossa, existe um tesouro imenso naquele campo. E ele esconde aquele tesouro e diz: e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então ele foi com grande alegria e foi. Então ele vendeu a sua casa. Ele deve ter vendido a sua colher, a sua panela. Tudo que era possível vender, ele deve ter vendido. Acredito que este homem não era um homem que tinha uma vida abundante. Então ele utilizava do campo dos outros emprestados para trabalhar. Então, mas ele vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, por que é que será que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo? Então, ele não comprou aquele campo para poder continuar plantando. Ele comprou o campo primeiro para se tornar a sua propriedade. Então, tudo que está dentro daquele campo se torna seu. Para aquele tesouro, para obter o tesouro, ele vendeu tudo quanto tinha para comprar o campo. Então, por que é que o Senhor Jesus, ele disse também o reino dos céus é semelhante a... Então, por que será que ele mostrou uma parábola como essas? Então, se nós olharmos o versículo 38, disse: o campo é o mundo. Então, existe uma parábola que representa o campo como o mundo. O campo é o mundo. Então, o que será que é o tesouro escondido num campo? Então, o tesouro escondido num campo. Nós precisamos pensar um pouco mais na perspectiva de Deus. Então, porque quando o Senhor Deus ele olha para este mundo. Então, em Gênesis capítulo 3, Adão pecou e este mundo se tornou amaldiçoado. Você precisa suar para poder obter do fruto dessa terra. Precisa se esforçar e trabalhar para obter a comida, o provento dessa terra. Então quer dizer que as pessoas elas precisam trabalhar. As pessoas para sobreviverem, comerem, precisam se esforçar. Isto é o mundo. E nisto existe um tesouro escondido que ninguém conhece. O que é o tesouro?
ao ver do Senhor Deus, então o mundo é o lugar onde as pessoas precisam se esforçar, suar, se cansarem para obterem da comida do fruto, mas neste mundo onde nós nos dedicamos existe o tesouro que o Senhor Deus ele encontrou. Então nós podemos dizer que em Gênesis nós podemos ver o Senhor criando toda a criação. Ele criou o mundo. E neste mundo, ele criou as plantas, cada um conforme a sua espécie, os animais conforme as suas espécies. E, por fim, o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem. Por que o Senhor Deus ele criou o homem conforme a sua imagem? O homem não é um animal. Então, a planta foi criada para os animais. As plantas e os animais foram criados para o homem. Então, para que o homem viva, ele precisa ter tanto os vegetais, as plantas e os animais. E o Senhor Deus criou o homem para Deus. O objetivo de Deus, para a sua vontade, o homem foi criado. O homem não é um animal. É por isso que em Gênesis, em Salmos 49, versículo 20, diz que o homem é valoroso, é honroso. Por que ele é tão precioso assim? Então, porque as pessoas, elas vivem no meio do pecado, vivem sofrendo neste mundo amaldiçoado, mas dentro do homem existe o espírito que foi criado conforme a imagem de Deus. E é por isso que é precioso. Então, aquele que não sabe que ele é precioso, então ele é como um animal que perece. Se o homem não tem espírito, não tem diferença entre os animais. Se nós olharmos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12, já disse, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, os animais, se eles vão ser comidos ou vivos, ou o que quer que aconteça, o Senhor Deus deixou essa autoridade aos homens. Então, o Senhor já disse às aves dos céus, os peixes do mar, os animais da terra, tudo o Senhor Deus fez com que o homem governasse. Então, todos os animais, as animálias, se o homem ele utilize ele para o trabalho ou casse para comer, o Senhor Deus ele criou para a sua vontade. O animal não tem um objetivo maior do que este. Então, o Senhor ele já disse que os animais são irracionais criados para ser utilizados, mas o homem não. O homem, ele não foi criado para simplesmente morrer. O homem não foi criado simplesmente para ir para a morte como os animais. O homem foi criado conforme a imagem de Deus. E isso não significa somente a carne, mas representa o espírito. Como em João capítulo 4, versículo 24, disse, porque Deus é espírito. E que os adorem, o adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor Deus ele criou o homem com espírito. E este espírito é a imagem de Deus. Então, o que foi criado com a imagem de Deus é o receptor do amor de Deus. O homem, mesmo que ele tenha um animal que ele goste bastante, o animal não tem como se tornar o receptor do amor do homem. Ele precisa ter a personalidade como homem para que possa se tornar receptor do amor do homem. Da mesma maneira, quem é que é o receptor do amor de Deus? É aquele
que precisa se tornar espiritual, um ser espiritual como Deus, quer dizer que precisa ter espírito. E é por isso que para ser o par do amor de Deus, o Senhor Deus o criou. Em outra forma, o Senhor Deus ele fez com que eles se tornassem filhos do Senhor Deus para herdarem o reino de Deus. Então você se tornar herdeiro de Deus é algo precioso. O que você vai herdar? Você vai herdar o reino de Deus. Então, para o seu filho amado, para dar a sua melhor coisa, então para o filho amado, o pai deseja dar todas as coisas boas. É por isso, da mesma maneira quanto o Senhor Deus ele nos amou, da mesma maneira ele deseja nos permitir o seu reino como herança. E é por isso que o Senhor Deus ele nos criou conforme a sua imagem. Então, o Espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus. Então, este é o ser precioso diante do Senhor Deus. Como Isaías capítulo 43 também, o Senhor Deus ele considerou o seu povo como precioso à sua vista. Então isso não é somente o povo de Israel. O povo de Israel, claro, foi um povo escolhido pelo Senhor Deus, mas também representa todos os santos que receberam a salvação. Todos são seres preciosos diante do Senhor Deus. É por isso que ao ver do Senhor Deus, o espírito do homem é a coisa mais preciosa. Então, ao ver do Senhor Deus, para viver diante do Senhor Deus, usufruindo de toda essa vida, por ter criado o homem conforme a sua imagem, é para que pudesse se tornar como o Senhor Deus. Então não é algo impressionante uma coisa dessas? Então se você não souber disso, você vai dizer, é simplesmente só morrer, e é isso? Então as pessoas dizem, é só ir e morrer. Então, isso não é uma vida que se vive assim. O Senhor Deus ele não criou o homem dessa maneira. É por isso que o tesouro escondido neste campo representa um mundo que recebeu todos os homens e se esforçam neste mundo amaldiçoado. Mas ali existe um homem que foi criado conforme a vontade do Senhor Deus, o Espírito. É por isso que ao ver do Senhor Deus, isso é o tesouro precioso. Então, o que é o tesouro escondido no campo? Então não está dizendo um tesouro deste mundo. Mateus capítulo 16, versículo 26 disse mesmo que o homem ele obtenha todo este mundo. Se ele perder a sua vida, somente do que adianta? Então, o que trocará o homem com a sua alma? Então, uma vida que você troca com todas as coisas, este mundo não significa uma vida de algumas dezenas de anos. Não é uma vida de você viver alguns anos e simplesmente acabar ali. Então, qual seria a sua diferença com os animais se você simplesmente morresse assim? Então, até os animais, também tem animais que vivem vários anos, não é? Centenas de anos. Então, dizem que tartarugas vivem 50, 100 anos. Tem aves migratórias que voam milhares de quilômetros em instantes. Também temos peixes que realmente nadam por todo o Pacífico. Todos os animais que são gigantescos, até os mamíferos. É algo incrível. Então, mas nenhum animal realmente é como o homem, não é? Que pensa, que vive a vida planejando e tendo planos e essa questão espiritual buscando a religiosidade, mas também pelo contrário, não existe nenhum ser tão imundo como o homem que é cheio de pecado. Então o Senhor Deus, ele nos salvar para ele permitir o seu filho, mas também da mesma maneira, o Senhor, ele deseja nos permitir todo o seu reino
nos dar como herança, porque nós somos criados conforme a imagem do Senhor Deus. É por isso que o homem é o ser mais precioso. É por isso que em Salmos 144 disse realmente: Senhor, que é o homem para que o estimes? Que é o filho do homem? Não é? O Senhor Deus que criou todo este universo, que criou todas as coisas. Ao ver do Senhor Deus, o homem é como se fosse um verme, o filho de um vermezinho. Ao ver do Senhor Deus, por que o Senhor Deus ele pensa tanto? Senhor, que é o homem para que o conheças? Que é o homem para que o estimes? Por que você pensa? Por que você ama tanto? Então, porque existe o Espírito criado com a semelhança de Deus. É por isso que em Isaías 57 também já disse, realmente não existe nenhum ser maior do que este. Então, o Senhor Deus, que é maior toda a grandeza, então um pecador imundo tão fraco como eu, então realmente o Senhor Deus ele deseja para que eu permaneça com o Senhor para a eternidade, aqueles que são humildes. Então, aqueles que são humildes possam habitar a eternidade, entendendo o seu nome, realmente sagrado, permanecer nos lugares sagrados. Então o Senhor Deus realmente salva aqueles que choram em seus corações, aqueles que reconhecem o seu pecado, retornem para o Senhor Deus. Então aquele espírito que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, realmente morreu. Então o Senhor Deus, realmente ao ver que o homem, por ter pecado, os homens foram expulsos realmente da Jardim do Éden, o Senhor Deus permitiu o sofrimento e a canseira para o homem, para trabalhar, e para a mulher recebeu a dor do parto, o homem o suor para plantar, e assim eles morrem e o corpo deles voltam para a terra. Este é o resultado do pecado. Mas o Senhor Deus realmente não diz que vai deixar isto realmente se tornando, irando-se para a eternidade, para sempre. Não. O Senhor Deus ele permitiu o sofrimento, a aflição para a carne do homem, mas esse não é o bom grado de Deus. Então, ao ver do Senhor Deus é para que o homem ele se reconheça o seu pecado e retorne para o Senhor Deus. Então, para um filho que está vivendo em erro, você bater, você educá-lo. Então, você não bate porque você odeia, porque você quer matar, mas você quer que ele retorne do seu erro. Então, o Senhor Deus ele ter permitido o homem todo o sofrimento, a dificuldade neste mundo não é o bom grado do Senhor Deus. Então, em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, o Senhor Deus ele não permitiu o sofrimento para o homem, e este não é o bom grado de Deus. Então, o bom grado de Deus é para perdoar o homem, para que seja salvo. Então, o Senhor Deus ele não se ira para sempre. O Senhor Deus ele ter criado o homem, a alma e o espírito, para que não pereça. É por isso que o Senhor Deus ele permitiu toda a sua vontade. Então, como os pais têm pena de seus filhos, da mesma maneira, quanto que o Senhor Deus ele amou os homens. Assim como Davi já disse. Então, mesmo que os meus pais me abandonem, Deus não me abandonará. E é por isso. Então, ao ver do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele ama o homem. Então, o tesouro escondido no campo, então, numa terra amaldiçoada. Então, o espírito do homem, ao ver do Senhor Deus, realmente é o tesouro. Então, o espírito do homem não é mais importante do que nada para a gente do Senhor Deus. Então, os homens, eles dão a luz aos seus filhos. Como que você pode dizer que
os tesouros são mais preciosos que seus filhos, não é? Os seus filhos são mais preciosos, não é mesmo? Quando eu vi numa história, realmente para crianças, eu vi um rei e ele adorava tesouros. E ele orou a Deus pedindo grandes tesouros. E ele dizendo: ó Deus, tudo que eu tocar, por favor, faça com que se torne como ouro. E Deus atendeu a sua oração. E ele, tudo que tocava se tornava ouro. Então, a princesa, pela manhã, veio correndo para abraçar o pai, dizendo: pai, o pai tocou e ela se tornou ouro. Será que isso é bom? A princesa se tornou ouro. Então, naquele tempo, ele se arrependeu que ele tinha uma cobiça realmente ingênua. Então, depois eu não sei qual é a história que aconteceu. Então, mas o homem também. Não existe nada mais que ele. Não existe nada que ele ame mais do que os seus filhos. Então, o Senhor Deus, ele criou o homem conforme o seu espírito, conforme a sua imagem, como que ele deve nos amar. Então, o Senhor Deus, ele nos amou, permitiu seu Filho unigênito. Então, será que nós recebemos o amor do Senhor Deus? Simplesmente quer dizer que o Senhor Deus, ele amou os animais também? Não. O Senhor Deus, ele ama a nós, unicamente a nós, os homens, que fomos criados conforme a sua imagem. Como Efésios, capítulo 2, já disse o Deus rico em misericórdia. É o rico em misericórdia para ter pena. Então o Senhor Deus, ele teve a sua ira por um momento, mas com seu muito amor ele nos amou. Então quer dizer que ele permitiu a misericórdia para nós. O Senhor Deus que é rico da misericórdia, ele nos amou com seu tão grande amor. Então quão grande é esse amor? Um tão grande amor. Tão grande amor agora está dentro do meu coração. Quando esse amor brilhar em meu coração. Então, realmente, esse amor do Senhor Deus, que agora está dentro do meu coração, que o Senhor me salvou em Cristo. Então, nós que estávamos mortos em pecados, delitos, o meu espírito para ser vivificado, o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus, o Filho unigênito para este mundo para nos salvar. Então, quer dizer que todos os nossos pecados passaram para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por todo sofrimento, tortura e morreu na cruz. Quer dizer que agora todos aqueles que acreditam nessa verdade, não importa qual seja o pecado, recebeu o perdão dos pecados diante do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, ele ama tanto o homem, ele amou tanto o homem que permitiu seu Filho unigênito para que pudesse ir para nós, para que nós pudéssemos ir para o céu. A cruz, a sentença de morte na cruz era a morte mais horripilenta para os pecadores mais imundos que existiam na época no Império Romano. E o Filho do Senhor Deus, Jesus, que não tinha pecado, morreu por isto. Ele foi realmente açoitado, chicoteado, carregou a sua cruz até o monte. Em suas ambas mãos, os pés realmente pregos, utilizando uma coroa de espinhos, foi durante 6 horas crucificado, sofrendo e derramando todo o seu sangue. E por fim ele disse: está consumado, e rendeu o espírito. E durante 3 horas o céu se escureceu. Até o sol perdeu a sua luz. O mundo começou a tremer. Então, o céu chorou, a terra chorou também. Então, o Senhor Deus, ele sacrificou o seu Filho unigênito. Então, o Senhor, para nos salvar. Então, o que é que nós podemos dizer que é maior do que esse amor do Senhor Deus? Não existe nada maior do que isto. É por isso que o Senhor, ele tem vendido todas as suas coisas para comprar esse campo
significa que ele entregou seu filho para acabar com os nossos pecados. Nós precisamos pensar muito bem sobre essa parábola. Isso não é algo que o homem pode fazer. Então, este mundo que foi amaldiçoado por conta do pecado. O que que o homem é tão competente para poder resolver o problema dos seus pecados? Não tem como. Por isso que o Senhor Deus, ele vendeu todas as suas coisas, ele deu seu filho para a morte de cruz, o seu filho unigênito. Não existe nenhum sacrifício maior do que este. Então, ter vendido todas as suas coisas quer dizer que o Senhor, ele fez com que o seu filho unigênito morresse na cruz. Quer dizer que ele pagou toda a maldição, o castigo que merecíamos por conta dos pecados. Vamos procurar a palavra de Isaías, capítulo 43. Palavra de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Então aqui ele fala, visto que fostes preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Então se nós olharmos aqui, o Senhor Deus, ele ter restaurado o povo de Israel para a recuperação, mas também mostra como imagem o Senhor Jesus vindo como o Salvador. Então é por isso que o Senhor Deus ele nos considera de forma honrosa e nos ama. O Senhor, para nos salvar, ele vendeu tudo o que tinha para comprar o campo. Então isso significa que o Senhor Deus ele pagou todo o salário do pecado. Vamos procurar Isaías capítulo 49. Isaías 49. Capítulo 49, versículo 5. Vamos ler todos juntos. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Então, o meu Deus será a minha força. Então, até aqui. Então, ao ver do Senhor Deus, nós todos somos os seres mais preciosos. Pecadores como nós somos os seres mais glorificados. Por quê? O Senhor Deus Pai, o Deus Espírito, o Deus Filho e Espírito Santo. Pense bem, como que eles podem se tornar um só e como que um pode se tornar três? Com o nosso próprio conhecimento, nós não temos como entender. Mas este é o fato. E é por isso que o Senhor Jesus é o mesmo que Deus. Mas ele esvaziou, deixou o seu trono. Como em palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo 6 diz, realmente que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele não desejou se tornar como Deus. Mas fez-se a mesma nenhuma reputação tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então ele se tornou como servo. Então quer dizer que ele se sujeitou até a morte de cruz. Então quer dizer que para obedecer à vontade do Senhor Deus, ele se sujeitou até a morte de cruz. O Senhor Deus, para nos salvar, com um grande valor ele pagou. Para fazer com que o Filho unigênito, que tem a mesma estatura que Deus, realmente ter abandonado seu trono para morrer por mim. Vocês sabiam disso? Um Filho de Deus morreu por mim.
Onde já se viu um trabalho maior do que este? E é por isso. Então eu sou um serei glorificado ao ver do Senhor Deus. Então o homem era muito rico, ele vendeu todas as suas coisas, todas, e ele comprou algo muito precioso. Pensem bem. Ao ver deste rico, não existe nada mais precioso do que isto. Então ele vai mantê-lo realmente de forma preciosa para não perdê-lo. Então o Senhor Deus para nos salvar. Então ele já nos disse o quê? Ah, eu tenho pena de você, eu vou te salvar para você não ir para o inferno. E é isso, tá bom? Não, não é isso. O Senhor Deus, para nos salvar, para evitar que nós fôssemos para o inferno, ele entregou seu Filho unigênito, derramando todo o seu sangue. Quão grande preço, valor foi pago. Isso é impossível entender com o nosso conhecimento. É por isso que serei glorificado ao ver de Deus. Em João capítulo 10, versículo 28, disse: Eu vos dou a vida eterna, para que jamais pereçam. Então o Senhor Deus, ele tirou do pecado para ter a vida eterna. Então não existe ninguém que possa arrebatá-las de minha mão. Então o Senhor Deus, ele pagou um grande valor, um preço. É por isso que agora o nosso espírito está na mão do Senhor Deus. O diabo não tem como tomar. Então ninguém pode tomar da mão do Pai. Então na mão do Senhor Deus, na mão do Senhor Jesus, na mão do Pai, tem a segunda, terceira proteção, tudo já bem protegido. Então, uma pessoa que realmente nasceu de novo jamais perece. Não digam, se uma pessoa salva, pecar, vai para o inferno. Não, não existe isso. Então, até as pessoas que receberam a salvação, se viverem errado a vida de fé, então pode ser que eles cometam um pecado. Então, cometer um pecado não significa que é realmente tudo bem. Mas o Senhor ele está dizendo que vai ter o castigo. O castigo é a morte do seu corpo. Então você faz um pouquinho de pecado, faz um pouquinho de pecado ali e aqui, e você fala, Senhor Deus, ele não vai me julgar. Então isso está tudo bem. Não. Ele diz, acho que eu sou caçula de Deus, então. Não, não existe caçula. O Senhor disse, se o Senhor Deus ele não permite o castigo, pense em si como bastardo. Então existe o castigo de Deus. Mesmo que existe o castigo, o salvo não perece. Então tem pessoas que dizem, castigo, eu consigo receber um castigo. E diz, eu vou ali pecar. Não tem como ser assim. Pense bem, se nós amamos ao Senhor Deus, se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós precisamos viver para a glória e a vontade de Deus. Agora eu digo, vou viver assim, assado, e depois eu vou para o céu. Não, não tem como ser assim. Bom, assim como o tesouro que está escondido no campo. Então, o espírito do homem é como o tesouro escondido no campo. É por isso que o Senhor Deus ele amou este mundo, um mundo cheio de pecado. Ele deu seu Filho unigênito. Ele deu como o salário do pecado. Ele veio para morrer, para remir todos os espíritos que estavam indo para o inferno, para poderem ir para o reino de Deus, para terem a vida eterna. Para isso, o Senhor Deus ele deu seu Filho unigênito. Isaías capítulo 49, versículo 20. Vamos ver mais uma palavra. Isaías capítulo 49, versículo 20. Vamos ver todos juntos. E até mesmo os filhos da sua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Então aqui ele disse que até mesmo os filhos da sua orfandade
Então, nós todos nascemos como filhos do Senhor Deus em meio a muito sofrimento. Então, se nós olharmos em Salmo 144, Salmo 144, Salmo 144, versículo 3. Vamos procurá-lo. Então, Salmo 144. Então, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Então, o Senhor Deus é o Deus Criador. Ele está dizendo, Senhor, o Criador, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? Então, por que você o ama tanto assim? Então, o que é o homem? Que você pagou um imenso valor como este. Então, nós podemos dizer uma coisa dessas. Então, isso mostra o quanto que o Senhor Deus ele nos amou. Então, para nos salvar, quão grande preço ele pagou, nós precisamos pensar nisso. Então, não é simplesmente dizer, tá bom, tenho pena de ti, te perdoo, vou mandar você para o céu. Não, não é isso. Então, o Senhor Deus, para nos salvar, se ele não der o seu Filho unigênito, nada adianta. Então, só existe esse único método. Então, vamos ver 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, para todos os homens. Então, o Senhor, para todos os homens. Então, para salvar pecadores como eu e vocês, todos nós, ele se entregou como para redenção. Então, quer dizer que é um preço que paga por ele. Então, para libertar o pecador, ele pagou um imenso preço. Então, isso não significa dinheiro. Então, o Senhor, ele ter se entregado para os pecadores, o Senhor, ele veio para se tornar a redenção por todos nós. Ele se entregou como a redenção para os nossos pecados. E é por isso que agora o Senhor, ele veio para nos salvar, não é? E agora ele manifesta a sua santa vontade para nós. Então, o Senhor Deus, ele fez o trabalho de salvar o espírito. E com um grande realmente preço ele pagou por nós. Então é por isso que ele comprou este campo. Ele não comprou o campo simplesmente para ficar fazendo seus negócios. O Senhor Deus, ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu Filho unigênito para salvar pecadores que estão neste mundo. Então, para tirar esse tesouro da terra, então vamos procurar Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Então, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor morreu por nós. Ele manifestou o seu amor por nós. Então, nós, quando éramos pecadores, quando nós éramos inimigos do Senhor Deus, então no versículo 10, então o Senhor, Ele desejou para que nós todos realmente pudéssemos confirmar o seu amor para conosco. É por isso que quando nós ainda éramos inimigos, o Senhor Deus, Ele provou o seu amor para conosco. E morreu por nós quando ainda éramos inimigos do Senhor Deus, quando ainda éramos pecadores. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Então, quão grande valor Ele pagou por nós. Vamos procurar 1 João capítulo 4. Primeira epístola de João capítulo 4. Primeira epístola de João capítulo 4, versículo 9 e 10. Primeira epístola de João capítulo 4, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o Senhor Deus, Ele tem nos enviado para este mundo. Então, realmente não nos levou simplesmente até a morte, mas para que nós pudéssemos viver nele. Então, quer dizer que para nos vivificar. Então, nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Então, nós que estávamos no meio do pecado, como é que nós podemos amar a Deus? Então, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, nós éramos inimigos do Senhor Deus. Então, mas por conta de nossos pecados, como uma propiciação pelos nossos pecados, Ele se tornou a propiciação. Quer dizer que assim nós tivemos a reconciliação da paz. Então é por isso que assim Ele nos salvou. Vamos voltar novamente para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32, vamos ler todos juntos. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então vejam bem essa palavra. Então ele realmente não poupou o seu próprio filho. Tá? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então o Senhor Deus, Ele nos entregou a todos nós até a morte. Então pense bem, mesmo que você ame alguém, você diga, eu tenho pena dessa pessoa, como é que você pode dar o seu filho realmente por aquela pessoa? Não tem como, ninguém consegue fazer uma coisa dessas. Então, ao ver do Senhor Deus, realmente, este Filho unigênito do Senhor Deus, realmente o Senhor Deus, Ele fez com que eles todos pudessem ser levados até a morte. Então pense bem, o Senhor Deus, Ele ter dado seu Filho unigênito para a morte por conta de nós. E isso é grandioso, tão preciosíssimo. Nós não podemos esquecer de uma coisa dessas. Então, o Senhor, Ele vai nos permitir também todas as coisas, não é? Porque se Ele entregou seu Filho unigênito para a morte, para nós, realmente, como é que Ele não vai nos permitir todas as outras coisas? Então, o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir todas as coisas boas para nós.
Então, enquanto nós vivemos este mundo, então nós agora ainda carne estamos vivendo neste mundo. Então, para que nós possamos ser treinados neste mundo, existe um sofrimento momentâneo, mas o Senhor Deus, Ele nos ama muitíssimo. Nós não devemos esquecer de uma coisa dessas. Então, o Senhor Deus, o Filho e que permitiu seu Filho unigênito para a morte da cruz, o que é que Ele não vai nos permitir? Então, se nós cremos e obedecemos diante do Senhor Deus todas as coisas boas, o Senhor Deus, Ele vai nos permitir. E é por isso que agora nós sabemos que o dono deste campo mudou. Então, por conta do pecado, os homens estavam sob o domínio do diabo, mas agora o Senhor Jesus fez com que eles, pagando o preço, retornassem para o Senhor Deus. Agora nós somos propriedades do Senhor. Então, o tesouro nem sabe que o dono do campo mudou, não é mesmo? Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, o reino dos céus. Então, o homem ir para o reino dos céus. Então, o Senhor ele disse, é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Então, desde antigamente, pérolas, antigamente eles consideravam como algo realmente valoroso, glorioso. É por isso que no Antigo Testamento também, então, diziam várias palavras dizendo como a sabedoria é melhor que pérolas. Então, porque aparecem várias palavras como pérolas. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Então, você buscar uma boa pérola, esse é o desejo do homem. Então, mas ele encontrou uma boa pérola, uma pérola de grande valor, procurando várias pérolas. Então, isso é muito grande para ser pérola, não é? Então, mas não é isso que eu estava procurando. Ele vai lá e procura e diz, não é isso também. Mas, um dia ele abriu seus olhos e disse, nossa, esta é a pérola que eu procurava. Então, encontrando uma pérola de grande valor, o que precisa fazer? Precisa comprar? Foi, vendeu tudo quanto tinha. E a comprou. Então, para obter essa pérola de grande valor, esse era o seu desejo? Ele vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, o que será que o Senhor ele está dizendo aqui? Então, vocês sabem como a pérola é feita? Vocês sabem, não é? Então, as pérolas, elas são feitas por moluscos, não é? Que vão entram na sua boca a areia ou coisas afiadas e, e esse molusco ele sofre muito, não é? Por conta da areia, pela dureza que está dentro da sua boca, por entrar numa pedra. E assim ele utiliza do seu mecanismo de defesa, realmente cuspindo diversos líquidos ali. E durante muito tempo ele vai cuspindo e cuspindo e cuspindo e acontecendo uma inflamação. E assim forma a pérola. Então quer dizer que a pérola é feita por um grande sofrimento. Então essa pérola que tem valor. O Senhor Deus, ele deseja permitir a melhor coisa ao homem. E o homem também.
Ele veio buscar a coisa mais preciosa. Então, o que é a pérola mais preciosa? Quer dizer que é buscar a verdade da vida eterna. Então, se nós olharmos Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Então, o Senhor Deus ele permitiu o coração de desejar a eternidade. Então, o Senhor Deus pôs a eternidade no coração deste homem. Esse é o desejo do coração do homem. Então, nós viemos buscar a eternidade diante do Senhor Deus. Então, através do sofrimento do Senhor Jesus, então, através dessa graça da verdade do Senhor Deus. Então, se nós olharmos antes de Provérbios, vamos procurar Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, vamos ler todos juntos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, até aqui. Então ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. O que é que nós precisamos pedir? Então, para você comer algo gostoso, para você receber muito dinheiro, então nós não oramos, e o Senhor Deus não atende a essas orações. O que o Senhor Deus ele deseja nos permitir? Ele deseja perdoar os nossos pecados, e não somente perdoar os nossos pecados, mas permitir a vida eterna. Deseja nos permitir a esperança gloriosa de entrar no reino do Senhor Deus. Então, para obter uma coisa, então o Senhor ele não veio neste mundo, nós não viemos para ganhar algo bom, para comer bem, para viver bem. Em Lucas capítulo 12, versículo 8, 9 em diante, um rico ele ajuntou muitas riquezas para viver durante muito tempo. Ele disse, alma minha, eu juntei realmente muitas riquezas para muito tempo, agora comei, bebei e folgai. E o Senhor disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Então, ele diz, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, vamos nos alegrar. Então, será que o espírito, a alma, come, bebe, folga e se alegra nisso? Então, você comer, beber e se alegrar nessas coisas? Então, qual é a diferença com os outros animais? Então, os animais, se eles obtiverem a satisfação de comer, beber e folgar, é tudo para os animais. Eles simplesmente morrem e acabam, mas para o homem não é isso. Então, o bebê, ele ter sido formado na barriga da mãe e ficar 9 meses dentro da barriga da mãe é um preparo para nascer neste mundo. E ao nascer neste mundo, ele vive este mundo crescendo e preparando a vida para o quê? Para a vida eterna. O espírito vai viver para a eternidade. Então, o meu espírito, ele espera pelo Senhor Deus, ele anseia entrar no reino do Senhor Deus, a vida eterna, a verdade da vida eterna. É isso que nós precisamos desejar. Mas eu quero o quê? Comer, beber e folgar? Então, 1 Coríntios capítulo 15 também já disse, eu vou comer hoje e vou morrer. E é isso?
Então, até que eu morra, eu vou comer e beber e me alegrar. Qual é a diferença com um animal? Então, o homem não nasceu neste mundo para isto. O Senhor Deus, ele não deseja nos permitir uma coisa destas. Como em Jeremias capítulo 29 já disse, se tu me procurares com todo o teu coração, me achareis. Se procurar e procurar, achareis. Então, o Senhor, ele ajuda o nosso espírito a se encontrar com o Senhor. Se buscarmos ao Senhor, o Senhor, ele se encontra com o nosso espírito. Quer dizer que o meu espírito se encontra com o Senhor. Então, conforme a palavra, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, vamos procurar a palavra de Provérbios. Provérbios capítulo 3. Logo, Salmos, nós temos Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos juntos. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Então aqui ele diz, mais preciosa é do que os rubis. E mais preciosa ele se refere à sabedoria. Então, mas a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Então, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar com ela, dita sabedoria. Então, os homens, eles desejam muitas coisas, não é? Mas não é o rubi que nós desejamos, é a sabedoria. Você sabe o que é a sabedoria que apresenta aqui em Provérbios? É o Senhor Jesus. É por isso que o versículo 18, vamos ler todos juntos. É a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, a sabedoria é a árvore de vida para os que dela tomam. Então, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, por isso que o Senhor Deus escondeu a árvore da vida. Mas o Senhor Jesus, ele veio e remiu os nossos pecados. E é por isso que agora conhecemos o Senhor é a sabedoria. Nós conhecemos o Senhor é a sabedoria. Então é a árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então representa a sabedoria para obter a vida eterna. Então aquela pérola tão preciosa, tão valor, grande valor. Então o Senhor ter nos salvo, realmente ele enviou o seu Filho unigênito até a morte de cruz para nos remir. Então o trabalho que o Senhor ele fez por nós é para que nós pudéssemos compreender essa verdade. Então, se nós olharmos Colossenses capítulo 1, versículo 6 também, diz que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Quer dizer que neste momento é quando eu encontrei essa pérola de um grande valor. E é por isso vamos procurar Provérbios. Provérbios, capítulo 8, versículo 35. Capítulo 8, versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, aqui a sabedoria que aqui aparece é o Senhor Jesus. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Versículo 36. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma.
Todos os que me odeiam amam a morte. Então, aqueles que me odeiam. Então, aqui ele fala a personalidade de Cristo. Então, encontrando-se com uma pérola de grande valor. Então, ele vendeu tudo o que ele tem para comprá-la. Mas depois é difícil para entendermos, não é? Então, porque o Senhor, ele nos comprou, não é? Com valor. Mas será que o Senhor, ele vende tudo que nós temos para comprar nós? Não. Será que é receber a salvação? Não, não é isso. Não significa isso. Quer dizer que o Senhor Deus, para nos salvar, ele pagou um grande valor para nos salvar. E é por isso que nós somente recebemos o quê? Gratuitamente. Nós recebemos gratuitamente essa salvação. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a graça é gratuita. A graça é franca. Nós obtivemos a vida eterna pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós não temos nada para nos gloriarmos. Então, a única coisa que é a nossa glória é a cruz. Então, o que significa nós temos vendido todas as coisas, temos comprado essa pérola de grande valor? Então, este é o resultado de uma pessoa que crê, que tem a fé no Senhor. Porque o Senhor, para nos salvar, Ele deu seu Filho unigênito para este mundo, para morrer na cruz. E é por isso que o nosso espírito recebeu a salvação. Então agora, o que acontece com essa pessoa que recebeu a salvação? Agora, essa graça que eu recebi, através dessa imensa graça do Senhor Deus, então a vida eterna que nós iremos viver diante do Senhor Deus, significa nós entregarmos a nossa vida para o Senhor. Isso é algo o quê? Resultado, isso é algo lógico. Vender tudo o que tem para comprar essa pérola de grande valor. Esta é a evidência, a prova do salvo. Então vamos para a palavra de Romanos. Romanos capítulo 14. Palavra de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, já disse realmente, como um morreu por todos, logo todos morreram. Então, por ele, ter morrido por os outros, para que todos pudessem ser vivificados. Quer dizer que pela morte do Senhor Jesus nós somos vivificados. Quer dizer que para que aqueles que foram vivificados não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então por que o Senhor ele morreu por nós? Então o Senhor ele morreu e agora os vivos para que não vivam mais para si mesmos. O Senhor é o Senhor Santo, é o Senhor da glória que é o mesmo que Deus morreu por nós. Ele nos salvou. E agora uma pessoa que recebeu a salvação já não vive mais por si mesmo. Mas ele vive pelo Senhor que morreu e ressuscitou por ele. Qual é o resultado disso? Então, qual é o resultado disso no meio de nós? Então quer dizer que o Senhor, que nos remindo dos nossos pecados, realmente nós todos que agora cremos que o Senhor nos remiu. Nós que recebemos a salvação, agora já não existe ninguém que viva por si, não existe ninguém que morra por si. Como que essa palavra se aproxima de vós? Então se nós vivemos, vivemos para o Senhor.
Se morremos para o Senhor, morremos. Por isso, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Por que nós somos do Senhor? 1 Coríntios capítulo 6 já disse, vós não sois vossos, mas fostes comprados com bom preço. Por isso que glorificai a Deus com os vossos corpos. Então nós, quando ainda éramos pecadores, o Senhor, Ele morreu por nós. Então agora, quem conhece essa verdade, através do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado no monte, na cruz, esse sangue agora me lavou e me comprou com preço. Agora o meu corpo, o meu espírito, tudo foi comprado com preço diante do Senhor Deus. Eu já não sou mais meu, eu sou do Senhor. Eu fui comprado com preço diante do Senhor Deus. Tudo foi comprado com preço pelo sangue do Senhor Jesus. Então eu agora já não tenho mais o direito para morrer por mim mesmo. Então como é que vocês pensam numa coisa dessas? Então não existe ninguém que viva por si, não existe ninguém que morra por si. Então se você vive por si, você morre por si, nós podemos dizer que isso é uma maldição. Então uma pessoa que recebeu a salvação, então, em certos momentos, eu penso, eu gostaria muito de ir para o Senhor. Na realidade, eu tenho esse coração. Quando eu penso nos trabalhos que eu tenho para fazer, eu ainda preciso viver um pouco mais, mas tem outros momentos que eu penso, eu gostaria de ir logo para o Senhor. E é por isso, viver ou morrer. Se for para viver, tem um trabalho para ser feito para o Senhor. Se for para morrer, eu vou logo para o reino dos céus. É por isso que em Filipenses capítulo 1, se nós olharmos, realmente nós podemos dizer que eu não me envergonho, mas eu tenho essa ousadia para viver para o Senhor, para a sua glória. O apóstolo Paulo, ele disse, eu partindo este corpo, agora já tenho o desejo, é muito melhor para eu ir para o reino dos céus, para o Senhor. Então eu ir para diante do Senhor é muito bom. Eu estar vivo um pouco mais também é um benefício para vós outros. Então, se eu preciso viver um pouco ou preciso morrer, eu não sei. É uma palavra realmente bem divertida, não é? Então, se nós vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Viver ou morrer, somos de Cristo. Vocês conhecem muito bem esse cântico também se louvou, não é? Então será que vocês realmente têm como testemunho de suas vidas? O Senhor vai olhar para nossas vidas e dizer, nossa, que mentiroso. Se não for em verdade no meu coração, na minha vida, é mentira. Se é para viver para o Senhor, eu vivo. Se é para morrer, eu morro para o Senhor. Tudo é para a glória do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que estamos preparadas para morrer diante do Senhor Deus. E assim nós podemos estar preparados para morrermos para o Senhor. Então será que eu estou preparado, determinado para morrer para o Senhor? O Senhor, Ele morreu para um pecador como eu. Então será que eu viver para o Senhor é tão difícil assim? Então o Senhor, que veio salvar um pecador como eu, morreu por mim. Então eu, com essa minha carne, eu posso morrer quantas vezes possível? Disse o apóstolo Paulo. Então essa minha carne, então aquele que está preparado para morrer diante do Senhor Deus. Então uma pessoa que vive para si e que morre para si. Então nós podemos dizer que tudo isso é uma vida que vive realmente confuso. Que não existe ninguém que viva para si, não existe ninguém que morra para si. Então viver ou morrer, nós somos do Senhor.
Então, somente aquele que realmente o Senhor morreu por ele, ele pode morrer pelo Senhor. É qualquer pessoa que tenha dignidade para morrer para o Senhor? Não. Como uma pessoa que vive para si, depois ele diz que pode morrer para o Senhor. Será que é possível uma coisa dessas? Então, somente aquele que morreu para o Senhor tem o direito de viver para o Senhor. Então, uma pessoa que está preparada para viver para o Senhor, que pode morrer para o Senhor. Então, pensem bem numa coisa dessas. Então, é por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, se o Senhor ele diz para nós vivemos, nós vivemos. Se o Senhor diz para nós morremos, nós morremos. Então, é por isso que o Senhor realmente nos vivificou. Então, viver ou morrer, o que quer que nós façamos, nós vivemos para o Senhor e também para morrermos para o Senhor. O Senhor Deus, ele morreu e ressuscitou por nós. E assim se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Por isso, viver ou morrer, que seja conforme a vontade do Senhor. Viver ou morrer seja conforme a sua vontade. É para isso que o Senhor ele me salvou. Então, não é uma verdade exata. Então, este é o resultado de nós que recebemos a salvação. Então, nós agora estamos dizendo para o Senhor, muito obrigado, é isso, agora vamos nos encontrar no céu, é isso, hein? Não, uma pessoa que recebeu a salvação precisa mudar. Então, o Senhor, ele veio por um pecador como eu. O Senhor que morreu, se sacrificando por um pecador como eu. Através dessa imensa graça do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele me salvou. Agora, meu corpo e espírito somos do Senhor. Agora, o restante da minha vida, agora eu vivo para a glória e a vontade do Senhor Deus. Então, eu vender todos os meus bens e comprar aquela pérola, significa que agora, toda essa minha vida, eu sou determinado a viver para o Senhor. Não é mesmo? E também se nós olharmos em Salmo 116, versículo 12, aparece o quê? Que darei eu ao Senhor, o quê? O que vem depois? Por todos os benefícios que me tem feito. Vamos todos juntos, recitar todos juntos. 1, 2. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, ao acordarem de manhã, memorizem essa palavra, recitem este verso. Então, o Senhor que enviou seu Filho unigênito para este mundo para morrer por um pecador como eu, passou por toda a vergonha, toda a maldição, todo o castigo, derramando seu sangue precioso, ele me salvou. Então, e assim, para me tornar o filho do Senhor Deus, para entrar no reino do Senhor Deus, ele me permitiu a grandiosa graça do Senhor Deus. Até que eu possa entrar no reino do Senhor Deus, toda essa graça do Senhor. Então, como é que eu vou retribuir? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Se eu esquecer dessa graça, você não é um homem, você não é nem cristão. Como é que você pode esquecer de uma graça dessas? Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É somente por palavras? Mesmo que eu não consiga pagar, eu preciso dizer, Senhor, mesmo que eu não consiga pagar esse benefício, essa graça do Senhor, com o coração fraco e o corpo tão miserável, eu me tornarei o servo do Senhor. Eu não consigo pagar. Eu sou um corpo fraco, um coração fraco, um corpo miserável, mas me tornarei o servo do Senhor. Este é o resultado de uma pessoa que recebeu a salvação. Entenderam? Como é que vocês querem fazer agora? Como é que nós vamos fazer agora? Você dizer que minha carne agora eu vou viver do jeito que eu quero? Uma pessoa que recebeu a salvação, passa um tempo, o nosso homem interior vai transformando. Mas, claro, tem momentos que nós vivemos conforme a nossa carne, não é? É por isso que nós precisamos estar dentro da igreja, aprendendo a palavra continuamente. Então, a nossa personalidade do cristão precisa ser treinado. Sozinho não dá, tem que ser dentro da igreja.
Então, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, tia, toda a família está realmente dentro da casa quando o bebê nasce, não é? Ele recebe todo o cuidado, todo o amor e vai crescendo. Da mesma maneira, dentro da igreja você vai crescendo em fé. Como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele já diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Então isso significa nós vamos crescendo, maturação. Quando você tem a maturação da vida de fé, você tem a ousadia para viver, a força para viver para diante do Senhor Deus. É por isso que você precisa estar ligado à igreja. Então não é para ficar indo e voltando quando eu quero. Participar no domingo, participar na quarta-feira, participar nas reuniões de distrito. Nós precisamos reunir entre irmãos e irmãs em comunhão. Eu tenho tantos amigos neste mundo, eu preciso deixar de lado. É para abandonar, apartar desses amigos realmente da iniquidade, realmente da carne. Porque eles realmente corrompem as nossas boas obras. Eles roubam nosso coração para com Deus. E é por isso que aqueles amigos que ainda não receberam a salvação, eu, claro, me aproximo dele por um momento para poder pregar o evangelho para ele, mas não se aproxime demais, porque no momento que você se ajunta demais com eles, você perde o seu coração para eles. Quer dizer que o diabo ele vai tentar nos derrubar quando nós nos aproximamos demais deles. Então ele já disse para nós, realmente, estamos longe dos amigos ímpios. E é por isso que nós sempre precisamos tomar um cuidado. Então, o meu coração, a minha vida já não sou o meu. Então, agora não existe a liberdade para eu viver do jeito que eu quero. Se eu vivo para o Senhor. Todo o meu corpo, a minha vida, pelo sangue precioso do Senhor que foi derramado por mim, agora eu sou um ser precioso diante do Senhor Deus. É por isso que, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 9, apóstolo Paulo já disse, pois muitos desejamos ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, apóstolo Paulo ele só pensava como poder agradar a Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Como é que nós vivemos diante do Senhor Deus? Antes da salvação, ao ver do Senhor Deus, tudo vai ser manifestado. E depois de receber a salvação, como eu vivi, tudo vai ser manifestado no tribunal de Cristo. Todas as coisas que nós vivemos, realmente vamos receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se eu vivi diante do Senhor Deus, é o bem. Se eu vivo pela minha carne, é o mal. Se eu vivo pelo Espírito, é o bem. Então agora eu, vivendo diante do Senhor Deus, como é que eu vivi diante do Senhor Deus até na sua vinda? Tudo isso vai ser calculado diante do Senhor Deus. Como é que esse cálculo é feito? Uma pessoa que merecia ir para o inferno agora vai para o céu. Não é? Então a glória é diferente daqueles que vão para o céu. Olhem para Pedro, olhem para Estevão, que morreu apedrejado, para Paulo. Uma pessoa que recebeu a salvação é a mesma, mas a glória é diferente. Porque a vida que nós vivemos é diferente. É por isso que a nossa glória é diferente. Então tem pessoas que falam, eu posso ir ali no último assento do reino do céu. Será que isso vai funcionar para você falar diante do Senhor Deus desse jeito? Então a eternidade vai ser diferente. Então, agora nós, se formos para diante do Senhor Deus, realmente podemos ter muitas, realmente, muita arrependimento, dizendo, Senhor, eu deveria ter vivido mais diante do Senhor Deus, mas eu perdi meu coração para coisas vãs, eu vivi de forma vã neste mundo. Eu vivi realmente desejando as coisas vãs deste mundo, vai viver em arrependimento. Ainda nós temos tempo. Então vamos viver de forma correta diante do Senhor Deus, para que nós possamos viver diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. E a segunda pergunta. Então, aparece a parábola que realmente jogando uma rede no mar, realmente muitos peixes foram pegos, mas eles separaram os peixes bons dos maus. O que significa isto?
Então, ele não lança a rede no mar e leva todos os peixes, mas toda essa qualidade de peixes são diferentes. Daí eu perguntei para os irmãos e irmãs que são pescadores. Daí eu perguntei, vocês têm peixes que vocês lançam fora? Eles disseram, sim, claro que tem. Tem coisas que não são possíveis comer. Até peixe, tem peixes que não são possíveis para comer. Peixe bom você coloca no cesto, o ruim você lança fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Aqui uma coisa importante, assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o justo é aquele que recebeu a salvação. E o que aparece os maus então? Quer dizer que são aqueles que são enganosos, são os falsos cristãos que estão entre os justos. Então, porque está cheio a rede, apanhando toda a qualidade de peixes, estando cheio, puxam para a praia, sentando-se e apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem pessoas que fingem que receberam a salvação, mas não são justos. E os anjos separarão no dia. Então, em vez de ir para o reino do Senhor Deus, vai ser lançado no lago de fogo. Pessoal, não enganem a si mesmos. Então, nem compreenderam a verdadeira graça do Senhor Deus e fingem terem compreendido. Vivem conforme a carne, mas fingem que estão vivendo para o Senhor. E isso não tem como você enganar a Deus. Então, a vinda do Senhor está muito próximo. E é por isso que o Senhor, para nos salvar, realmente com grande valor, Ele pagou por nós. Então, é por isso que agora pecadores como nós, realmente agora que fomos salvos, precisamos viver para diante do Senhor Deus, até que nós vamos para o Senhor, não é? Então, vendendo todos os seus bens, apanha todos para os cestos, os bons, não é? Os justos. Isso significa eu dar a minha vida para o Senhor. Esse é o resultado do cristão. À frente nós temos a Santa Ceia. Então, nós vamos ter a Santa Ceia. A Santa Ceia termina rapidamente, então não se preocupem tanto. Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós todos que estamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, recebemos a misericórdia do Senhor. O Senhor Deus nos amou, permitiu a imensa graça, o seu amor para conosco. Senhor, nós agradecemos por ter permitido para que nós não recebêssemos mais o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Agradecemos por essa imensa graça do Senhor. Senhor, nós todos agora fomos remidos pelo sangue precioso de Cristo. Nós que fomos salvos, o nosso corpo também, o nosso espírito, todas as coisas foram compradas com o sangue do Senhor, somos do Senhor. E agora, o restante das nossas vidas, nós desejamos viver para o Senhor, para a sua glória. Se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Que todas as coisas sejam para a glória do Senhor Deus, que assim possamos ser conduzidos. Senhor, que agora nenhuma pessoa do meio entre nós pereça, decaia do amor do Senhor Deus. Que o Senhor sempre possa estar nos guiando. Até o dia que nós estivermos diante do Senhor Deus. Que através da palavra, do amor do Senhor Deus, o Senhor possa nos conduzir, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.